Fala, meu povo, tudo bem contigo? Você tá bem? A gente conversou semana passada sobre Jesus. Ele é aquele que, pelo seu sacrifício, criou um caminho, restaurou um caminho da gente até Deus. E essa restauração se fez por meio do seu sangue. Essa restauração, ela se faz por causa de Cristo. Eu queria te fazer pensar um pouco nisso, como isso fala sobre duas coisas pra gente. A primeira coisa é que o amor de Deus, ele é gigantesco. O amor de Deus é gigantesco. Já deve ter ouvido falar muito sobre isso nesses vídeos que a gente conversou, né? O amor de Deus é gigantesco. Como ele é gigantesco. E todo esse amor foi demonstrado, como a gente conversou, em Romanos 5,8. Deus demonstra o seu amor quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós. E a gente vê que esse amor se fez também, semana passada, através da morte do Filho, daquele que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje eu quero falar sobre qual é a consequência disso tudo. A consequência é coisa doida. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É sobre isso que eu quero conversar com você, sobre a vida eterna. A gente falou sobre o salário do pecado desde o começo dessa série, falando que somos pecadores, que somos distantes de Deus, que somos pequenos. E essa pequenez que nós temos, Deus, ele deixou de lado a cédula, sabe? Aquela sentença que ele fez para nós, rasgou por causa de Cristo, escreveu uma nova cédula. E eu vou falar sobre a cédula no próximo vídeo, mas eu quero conversar com vocês sobre essa consciência. A consciência que Deus é gigantesco, o seu amor é grande e ele nos concede uma vida perto dele, vida eterna, uma vida que é constante com ele. Aí, Joe, quer dizer que é o céu onde vai ter anjos tocando musiquinhas, onde vai estar todo mundo pulando? Não se resume a só isso. Se resume a privilégio, grandeza de caminhar com Deus constantemente. A vida eterna não é para somente nos poupar do mal. A vida eterna não foi nos dada somente para nos poupar de ser queimado e ser ter cheiro de enxofre. Não, a vida eterna foi nos dada para que tenhamos um relacionamento perpétuo com Deus. Não, como assim, Diogo? Tá falando de relacionamento de novo? É, porque a gente conversou semana passada que Deus não é exclusivo nosso, que Deus é Deus. Jesus não é exclusivo nosso, Jesus é Jesus, Deus. Mas ele conversa conosco no particular. Eu quero conversar sobre essa consciência disso na eternidade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom da vida é dado por Deus. O dom da vida eterna é dado por Deus. Já parou pra pensar que estar lá com Deus tem a ver mais com um relacionamento constante com Ele do que só as regalias de estar lá? Que a maior regalia de estar lá é a presença constante de Deus. Sabe quando você não tem essa inconstância da sua vida, levada por altos e baixos, levada por tristeza e dor, levado pelo pecado, levado pelas nossas inseguranças, incertezas, levado pelos nossos anseios, nossos impulsos, e a gente fica constantemente lutando, constante, para ter uma vida com Deus. Esse relacionamento não vai precisar mais dessa luta, dessa fadiga, mas vai ser constante, pleno, perfeito, perpétuo. Não vamos mais precisar lutar contra os anseios da nossa vontade. Vamos mais lutar contra os impulsos da nossa vontade. Vamos mais lutar contra as compulsões que nós temos. Mas vamos poder viver claramente, perfeitamente com Deus. Essa é a beleza da vida eterna. Essa é a beleza da vida eterna. Não é um galadão que você vai ganhar. Não é não ter choro, não é ruas de ouro, mas a presença constante de Deus. A presença constante de Cristo, o relacionamento perpétuo com Cristo, o relacionamento perpétuo com Deus. Essa é a maravilha. A maravilha é essa. Eu vou estar sempre perto de Cristo. O mal, Satanás, como a gente já conversou, a tristeza, o pecado, a morte, não vamos separar dele. Mas eu vou viver constantemente pleno com o Senhor Jesus.
Eu quero te incentivar a pensar nisso. Pensa nisso. Uma vida constante com Jesus. Mas eu quero te explicar que isso também acontece agora. Acontece agora. Porque essa vida constante com Jesus, ela começa agora. Começa no seu relacionamento diário com Cristo. Começa quando você entende que Ele é essencial para a sua vida. Começa quando você entende que Ele é precioso e que Ele te deu o privilégio de um relacionamento profundo com Ele. Começa quando você entende a profundidade de caminhar com Ele. Começa quando você para de se esquivar de ter um relacionamento com Jesus para consumir alguma coisa, para você ser alguma coisa, para você ter o domínio da sua vida e você se sujeita e fala assim: eis-me aqui. Você para de lutar e se rende aos pés de Cristo e fala: Jesus, eu não tenho forças. Não é porque sobrou um tempo da sua vida, é porque você não tem mais nada o que fazer. É porque não sobrou alguma coisa da sua existência, mas porque você necessita do Senhor. Um relacionamento particular com Deus que vai levar à vida eterna. Entende todos os dias que eu necessito de Cristo, que eu necessito do seu amor, que Deus que é tão grande, que me amou, Deus que é gigantesco, mudou a minha vida. O Deus que é gigantesco mudou a minha história. O Deus que é gigantesco mudou o meu nome. Como eu conversei com vocês. Então está na hora da gente começar a perceber que não são as paredes da igreja que nos fazem estar perto de Cristo. Que não é o olhar furioso do seu pai e da sua mãe quando você fala que quer ir para algum lugar. Não é nada disso que me faz perto de Cristo. Não é a quantidade que você não beija mais bocas ou os lugares que você não vai mais. Não é o quanto você se abdica de alguma coisa. Tudo isso é consequência de ter uma verdadeira consciência que eu necessito de Deus. Eu necessito de Cristo. E aí eu entendo que Ele é grande. Aí eu entendo que eu sou pequeno. Aí eu entendo que eu não sou peitudo, presunçoso, de falar assim: eu sou maior do que Deus. Mas eu tenho consciência que eu sou menor do que Ele. Eu tenho consciência que Ele é muito maior do que eu. E o que Ele me dá é a vida eterna. E a vida eterna é o privilégio de caminhar constante, perpetuamente, eternamente com Ele. Enquanto você entra em algumas camadas de cristianismo, parece que as pessoas estão mais querendo ficar aqui na Terra. Parece que as pessoas estão querendo criar para elas celeiros grandes, onde elas podem juntar muito aqui na Terra. Onde elas podem construir tudo aqui na Terra. Onde elas podem ser reis aqui na Terra. E ela esquece que o lugar dela não é aqui. Que nós vivemos aqui olhando para o céu. Nós vivemos aqui dependente de Deus. Nós vemos aqui submissos a Deus. Nós vemos aqui olhando para Deus. Então, queridos, que a vida eterna deixa de ser um artefato, um medalhão que eu vou ganhar lá no final do jogo, mas começa a ser algo que eu vou construir de agora e vai ter o seu processo final lá, final e eterno, olhando Deus face a face, caminhando com Cristo lado a lado. E aí você vai perceber que não tem fim. Mas o quanto você abre o seu devocional e você corre, porque você acha que ali só vai ter algumas palavras que vão te dar um conselho pro dia a dia, achando que ali é o horóscopo do João Bidu. Quando você corre na sua oração, porque você acha que não tem tempo e precisa cumprir algumas coisas, e esquece que a primazia da sua vida é Cristo. Ô meu irmãozão, irmãzona, você não está preparado para a vida eterna. Você não está se preparando para caminhar com Cristo constantemente. Você quer os benefícios dessa terra. Você quer ser rei aqui. Ou melhor, você quer ser Deus. Então, abra mão do seu controle.
Coloque na mão de Deus. Aí, Diogo, quer dizer que eu não posso... Não, não. Ah, quer dizer que eu não posso ter uma agenda? Quer dizer que eu não posso... Não, eu tô falando disso. Eu tô falando de prioridades. Eu tô falando de escolhas. O que você tem escolhido mais? O que você tem escolhido mais? Você tem escolhido um relacionamento particular com Deus? Ou você tem escolhido assim? Você tem se sujeitado à voz de Deus ou você tem reinado na sua vida? Então pensa nisso. E até semana que vem, onde vamos continuar falando sobre o melhor amigo e como ele é impactante na minha e na sua vida. Beleza? Então até semana que vem. Tamo junto. Valeu!